Olá, professor! Iremos começar agora uma série de encontros sobre a elaboração de questões. Trabalharemos juntos durante todo esse processo. Por isso, conte sempre com a gente. E no nosso primeiro encontro, vamos entender como deve ser a estrutura e a formatação de uma questão, desde a sua criação até a revisão. Isso é muito importante. Afinal, é com uma questão bem estruturada e formatada que estimulamos a aprendizagem do aluno. Assim, você, professor, precisa utilizar uma linguagem clara e objetiva, com um vocabulário apropriado e contendo elementos que possam ajudar o aluno a responder corretamente. Em sua estrutura, uma questão precisa ser trabalhada com um texto base, contextualizando o tema e auxiliando o aluno na resolução da questão. Existem diversos modos de apresentação de um texto base. Dentre eles, a apresentação de um estudo de caso, que corresponde à representação de uma investigação de natureza empírica, geralmente contemporânea e que usa como exemplo um contexto real do cotidiano. O estudo de caso também pode incluir uma busca de conhecimento sobre um problema que não foi suficientemente definido. Dessa maneira, o aluno poderá se sentir estimulado em questionar aquilo que lê, levantando hipóteses e desenvolvendo teorias para alcançar a resposta exata. Além disso, o texto base pode ser trabalhado por meio de uma situação-problema, que irá propor ao aluno uma tarefa que ele somente conseguirá realizar caso tenha aprendido de fato o conteúdo ali aplicado. Com isso, iremos estimular o nosso aluno a superar obstáculos e aproximá-lo da realidade profissional. A problematização é uma outra maneira de apresentação do texto base. Ela aborda uma reflexão teórica fundamental, que orienta ou fundamenta a prática profissional. Podemos utilizar também um caso clínico, bastante frequente em questões da área da saúde. Nele, é descrita uma situação real ou hipotética, em que o aluno irá refletir sobre o caso como se estivesse em sua prática profissional. É importante lembrar que sempre se deve manter o anonimato do paciente em questão. Agora que ficou mais claro o tema do texto base, vamos ver como o enunciado deve ser apresentado dentro da estrutura da questão. Um enunciado deve conter somente um comando para o aluno, sendo padronizado em alguns tipos de questões, sempre contendo uma instrução clara e objetiva sobre a tarefa a ser realizada pelo estudante. A questão precisa apresentar um enunciado completo, de modo que não seja a continuação do texto base. Por isso, o enunciado e o texto base têm que ser totalmente coerentes um com o outro, para que assim o aluno possa demonstrar todo o seu conhecimento sobre aquele conteúdo. É bom lembrar também que, para não induzir o aluno ao erro, os enunciados não devem empregar termos considerados negativos, como exceto, falso, incorreto, não e errado. Na estrutura de uma questão, também é necessário levar em conta os distratores e a alternativa correta. Todas as alternativas devem ter relação com a questão propriamente dita, fazendo o aluno refletir sobre o conteúdo da questão. Além disso, os distratores devem expressar hipóteses de raciocínio empregadas na resposta do estudo de caso, da situação-problema ou do caso clínico que foi proposta. Lembre-se, não pode haver alternativas similares ou idênticas, ok? Um ponto importante a se destacar é que você, professor, deve evitar o uso de alguns termos que podem induzir o aluno a uma resposta. Esses termos são os seguintes: pouco, nenhum, todo, às vezes, nunca, qualquer, apenas, somente, pode ser, pode haver ou pode acontecer. E encerrando o tema sobre a estrutura, temos ainda a resolução comentada, que deve justificar a alternativa correta e explicar todos os distratores. Sugerimos também que essa resolução contenha um breve resumo sobre o conteúdo abordado na questão e, se possível, indique as referências bibliográficas. Vamos lembrar de não inserir na resolução comentada as letras A, B, C, D e E das alternativas. Elas podem ser alternadas conforme a edição das provas, e isso pode gerar conflito durante as correções. Nesse sentido, acrescente apenas o comentário ou a justificativa. E para auxiliar o processo de formação e elaboração das questões, sugerimos a utilização do programa Word com a seguinte formatação: a fonte deve ser calibre, o tamanho é o de número 10, o alinhamento é o justificado. Já o parágrafo precisa ter um espaçamento zero e um espaçamento entre linhas simples. Bom, o nosso encontro sobre a estrutura e a formatação das questões termina aqui. É muito importante lembrá-lo que as questões devem ser inéditas e originais. Acesse o link para saber mais sobre plágio e direitos autorais. Continue com a gente. Bom trabalho e até mais!